Muito bem, então hoje nós vamos a mais uma aula, né? Para nós chegarmos à meta final. Semana passada nós falamos sobre a narração, né? Os tipos de narração que existem e que deve ser evitado. E hoje nós vamos falar sobre tema ou proposição. O que é o tema? O tema é o assunto, né, que nós vamos falar, a tese que vai ser defendida quando você estiver pregando. Quando você faz a introdução, depois da introdução você faz a narração, né? Aí a narração te leva a falar sobre o tema. O tema nada mais é do que um sermão sintetizado. É aquilo que você vai depois destrinchar nas 3 ou 4 divisões que a gente faz. Uma definição de tema aqui, o escritor fala, vamos ver algumas definições de tema aqui, mas ele só fala uma, né? Tema ou proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador propõe apresentar, desenvolver ou explicar. Então, o tema é aquilo que você vai pregar, usando ali 2, 3 ou 4 divisões, certo? Bom, aqui nós temos diferença entre título e tema. Eu não tenho ouvido ninguém falar título. O título da nossa mensagem vai ser essa. Sempre nós, os pregadores da Renovada, quando eu fiz seminário, quando a gente apresentava o sermão lá na capela, para depois levar nota, para levar as críticas, nunca eles falaram, você não falou o título da sua mensagem. Então, não se usa. Eu acho que é uma coisa assim, não tem necessidade, porque eu acho que o título ele está mais relacionado à narração. Porque, por exemplo, Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó, isso é o título da narração que você vai fazer, né? Zaqueu encontra-se com Jesus, é o título do texto. Então, eu creio que título está mais relacionado à narração. O título, ele indica o assunto que vai fazer com que você apresente o tema. O título, ele tem assim, ele tende a ser um pouco mais geral. Por exemplo, se você vai falar sobre animais, é geral. É um título animais, vou falar sobre animais. Mas se você vai falar assim, eu vou falar sobre gatos, dos animais eu vou falar sobre gatos. Então é mais ou menos essa comparação aí. Então o título, ele é também uma forma de chamar a atenção. O tema é o assunto que você vai pregar. O tema está mais detalhado. O tema é mais detalhado, é mais específico. O título, ele é mais geral. Então essa é a diferença entre título e tema. Qual o valor do tema? Primeira coisa, quando você anuncia um tema, vai indicar o que é a unidade do seu sermão. Você vai pregar sobre um assunto e se você anunciou o tema, você vai manter naquele assunto. Vamos supor, você vai pregar sobre a graça de Deus. Você vai do começo ao fim, porque você anunciou. Vamos supor que você anuncia assim como tema, como alcançar a graça de Deus. Você vai manter esse assunto do começo até o final. Por quê? Porque o tema, ele mantém uma unidade daquilo que você vai falar. Segundo ponto, como valor do tema, o tema é o ponto de referência que determina a matéria a ser selecionada. Por exemplo, você vai falar sobre, voltando a falar novamente sobre graça,
Você vai selecionar toda a matéria da Bíblia, ou de alguma ilustração, ou de argumento lógico sobre o que você vai fazer, é dentro deste tema. Você vai procurar toda a matéria relacionada à graça. O tema também, ele estabelece uma meta. O tema oferece uma rota sobre a qual o pregador percorrerá. E o auditório, os ouvintes também vão te acompanhar nisso. Então é necessário que você anuncie o tema com clareza. Lá no seminário, quando a gente estava estudando, tinha alguns alunos que falavam assim: eu tenho dificuldade de pregar na homilética. Por quê? Porque não conseguia ficar dentro do tema. Ele começava a pregar sobre um assunto, e se lá no texto tinha alguma coisa sobre fé, ele falava sobre fé. Se dentro daquele texto que ele fez a narração tinha alguma coisa sobre o inferno, ele falava sobre o inferno. Então não mantinha assim uma meta, né? Então é bom que você mantenha uma meta. A homilética, ela vai nos ajudar a fazer isso. Quando você estuda homilética, é justamente para isso, para que você comece e você mantenha aquela meta que você anunciou. Muitas vezes, pessoas fazem digressão. O que é digressão? Você está falando sobre um assunto e você sai completamente do assunto. Vai falar sobre outra coisa e volta no assunto. Dependendo da digressão, ela pode ajudar, mas geralmente a digressão é você sair do assunto e você ir para outro. Vamos supor, segura aí. Vamos supor, você estabelece: eu vou viajar para o Guarujá. Mas no meio do caminho você fala: vamos chegar em tal cidade assim, ficar um dia aqui. Você fez o que? Na sua viagem você fez uma digressão. Assim também na mensagem. Então é bom evitar. Porque às vezes a pessoa está falando, surge uma coisa na cabeça dele: vou falar sobre isso aqui que me vem na mente. Mas é uma coisa que sai fora do assunto. Vai falar. Não, que o senhor estava, agora que o senhor concluiu, aí que eu estava pensando assim, quase torna, é perigoso, se torna meio que perigoso para você não acabar fazendo uma heresia. Porque quando o senhor sai, por exemplo, o senhor coloca um assunto e começa a falar algo que o tema não está, que a palavra não está dizendo, né? Pode ser, né? Porque no momento que você está pregando, às vezes você não tem muito tempo de pensar. Surge um negócio e você pega e fala, né? Então pode acontecer da pessoa falar uma coisa que seja uma heresia. Porque, querendo ou não, porque na heresia acontece isso, né? A pessoa começa a narrar uma história e dar um exemplo, vem esse pensamento, argumentar o que a história ali não está, que o contexto geral não está dizendo. Né? Então pode ser isso. Então eu acho assim, a dificuldade desse pregador que eu comentei aí lá no seminário era justamente isso aí. A pessoa não conseguia manter dentro do tema. Ele estabelece uma meta e de repente deixa a meta. Então, o valor do tema está em estabelecer uma meta. Você vai você vai anunciar o seu tema e você vai falar dentro do tema. As suas divisões, elas serão recorrentes ao tema. Você vai fazer com que as suas divisões, ela esteja relacionada ao tema. Facilita a compreensão. O tema possibilita uma maior assimilação e retenção daquilo que você está proclamando, que você está ensinando. Quando você anuncia um tema, logicamente você está pregando dentro da homilética. E aí você tem a estrutura do seu sermão. Então, quando você tem uma estrutura montada, você anunciou a introdução, você fez a narração e você anuncia o tema, as divisões vão estar relacionadas. Então, existe uma estrutura a ser seguida e facilita a compreensão daquilo que você está falando. Então tem muitas pessoas que começam a pregar e ele não mantém aquela meta e
ele mesmo acaba se perdendo, depois na hora de concluir o sermão não sabe o que vai falar. Segunda coisa que nós vemos aqui, além do valor do tema, tem a forma do tema. A forma é a fidelidade textual. Você vai ter que tirar o seu tempo de dentro do texto que você estudou, porque senão vai ficar uma coisa assim, meio desconectada. Não vai usar um texto como pretexto. Para que você tire o seu tema do texto, essa é uma coisa fundamental. Você precisa estudar o texto até que ele seja claro. Se você não estudar o texto, se você não se dedicar no estudo do texto, você acaba não conseguindo tirar o tema. Você lê o texto e fala, nossa, mas da onde que eu vou tirar? Leu uma vez só, leu duas vezes, mas da onde que eu vou tirar o tema aqui? Leu de novo. Aí quando de repente você começa a perceber que começa a saltar do texto alguma coisa que você pode. Então, a forma é a fidelidade. Você tem que manter-se fiel para que o seu tema ele esteja livre no texto. Não use o texto como pretexto. Tem muitas pessoas que arrumam um tema, depois vai buscar um texto para encaixar. E às vezes fica meio artificial, não fica uma coisa tão boa. Além da clareza, além da fidelidade, também tem a clareza. O tema deve ser claro, exato e breve. O pregador aqui, metodista John Wecht, ele disse assim, que uma pessoa que vai fazer um sermão, se ele não conseguiu ainda achar o tema, se ele não conseguiu um tema, ele não deve pregar o sermão. Se ele for escrever o sermão, se ele não tem ainda o tema, então ele achava assim que achar um tema para colocar no sermão exigia dele muito trabalho, ele gastava um tema. De fato é assim mesmo, né? O interessante, quando você quer que as pessoas entendam o que você vai falar, que o seu tema seja um tema claro. O tema também deve ser uma proposição clara e de fácil compreensão. Tem que ser uma coisa clara e de fácil compreensão, que as pessoas entendam com clareza. Um seminarista, uma vez lá no seminário, um quartonista, bacharelando, ele anunciou o tema dele. Não era bem assim, mas é mais ou menos isso aqui, Eu quero falar hoje sobre os poderes salvíficos do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Vou falar hoje sobre os poderes salvíficos do sacrifício expiatório de Cristo. Não é complicado? Entende? Você colocar uma mensagem, você tem que colocar um tema que não seja tão longo como esse daí, mas que dê para entender o que é o tema. Claro. Tem que ser isso, porque tem que ser uma coisa clara. Ele poderia falar, eu vou falar sobre os poderes de Jesus Cristo, mas ele botou quase um texto aí. Podemos falar assim, ele podia simplificar aqui, os poderes salvadores da obra de Cristo. Mas ele quis enfeitar os poderes salvíficos da obra expiatória de Cristo. Ele colocou expiatória. E ele pregou, ele foi até aplaudido depois, porque ele argumentou e pregou muito mais do que o tempo. Também foi criticado, porque lá tem um tempo. Se a pessoa ultrapassa aquele período de tempo lá, você pregou muito. Você não pode pregar tanto assim. Porque o certo é isso mesmo, né? Quando você está começando a pregar, além de você procurar textos fáceis da Bíblia, você não pregar muito tempo. Isso é normal. 15, 20 minutos, vai procurar um texto para pregar, vai procurar nos evangelhos, vai procurar em Atos dos Apóstolos. Tem tantas histórias assim que você já conhece de ter ouvido outras pessoas, mas tem pessoas que não. Não sei se comentei com vocês aqui, de uma irmã que pregava lá numa igreja aí, e ela
procurava sempre tema difícil para pregar, sempre texto difícil. Depois ia discorrer, ia fazer a explanação, a explicação e ficava tudo meio truncado. Todo mundo não pensa. Então é melhor você comece aquilo que está mais usado, né? Aquilo que está mais batido. Então deve ser assim, um tema deve ser uma coisa de fácil compreensão, para que as pessoas que estão ouvindo não fiquem falando assim, o que ele está falando, meu Deus? Então as pessoas precisam de um dicionário para procurar entender as palavras que você falou. O tema, ele precisa ter uma ideia principal, certo? O que é uma ideia principal? Vamos citar um exemplo aqui, ó. O pecado e suas consequências. Aqui não tem uma ideia principal, porque eu estou falando o pecado e as suas consequências. Se eu falar assim, as consequências do pecado, existe uma ideia. No primeiro que eu falei, a ideia ela é dupla, é o pecado e as suas consequências. Agora imagine se eu colocar assim, o pecado e as suas consequências para o homem sem Deus. De repente a pessoa acha, não, vamos deixar o negócio, mas é tema, o tema tem que ser sintetizado, tem que ser simplificado, tem que ser claro, tem que ser curto. Então, o pecado e as suas consequências, não o pecado e as suas consequências para o homem sem Deus. Um outro exemplo aqui, como alcançar a graça divina, é um tema que tem uma ideia principal, certo? Mas se você colocar assim, o pecado, como alcançar a graça divina para viver neste mundo, já é um tema composto, já complica um pouco. Melhor é não fazer isso, tá? Além da ideia principal, o tema tem que ser preferencialmente afirmativo, ou quer dizer, tem que ser um tema positivo. O que é um tema positivo? É você falar daquilo que é bom, daquilo que traz resultados positivos. Por exemplo, consequências do ódio. É positivo ou negativo? Negativo. Construindo uma vida baseada na verdade. Positivo. Então, tudo aquilo que tiver uma palavra assim, meia pesada, não que você não possa fazer, mas vamos supor que você, eu vou falar sobre a mentira. O que eu vou fazer? Como que eu vou anunciar o meu tema, para que não fique uma coisa assim, negativa? Mas eu posso usar isso, tipo, eu posso construir uma afirmação negativa de base no outro. Eu posso usar no meu sermão ou não? Tipo, eu quero falar algo, só que eu não quero que ele seja tão negativo. Tipo falar da mentira. Eu posso usar? Você pode falar assim, como não viver na mentira. Ainda é negativo, certo? Porque o bom é você evitar temas negativos. Mas vai ter uma resposta positiva. É bom você evitar tudo aquilo que seja uma palavra dentro do seu tema que envolva coisas negativas. Então, por exemplo, consequências do ódio na vida do homem é uma coisa negativa. O certo é bom evitar, porque eu acho que tem tantas palavras positivas, né? Falar sobre o amor de Deus, como alcançar o amor de Deus, como viver na graça de Deus, como viver uma vida de vitória num mundo de turbulência. Enfim, vamos procurar usar o nosso tema com palavras positivas. Todo tema ele precisa ser positivo para que soe bem aos ouvidos. Certo? Então nós terminamos aqui sobre o tema ou proposição. Proposição é aquilo que você propõe, tá?
Então, só voltando a falar aqui, quando é que você vai anunciar no seu texto? Você vai fazer a leitura da Bíblia, a sua introdução, pode ser uma ilustração, e aí você vai fazer a narração, daí você anuncia o texto. É o momento de você anunciar o texto. Baseado nesta palavra, nós queremos falar sobre esse tema, certo? Então tá bom. Aí na semana que vem, Argumentação. argumentação.